Bom dia a todos os irmãos, é um prazer enorme a gente estar aqui na casa do Senhor. Quero agradecer a todos que conseguiram vir com esse fiozinho. A gente sabe que às vezes é bom ficar debaixo da cama, mas Deus tem um chamado para cada um de nós. E hoje eu vim trazer um assunto que muitas pessoas, não sei se têm dúvida ou até muitos, até da nossa igreja que não aceitam e até levou motivos para se afastar e não querer mais saber da igreja e armar vários pretextos e não quiser mais ficar na casa de Deus devido a esse questionamento. E eu vim trazer uma pequena luz. A gente sabe que temos bastante luz na palavra de Deus sobre esse assunto, mas eu vou trazer só um pouquinho, que fala sobre a divindade de Jesus. É um tema bastante complexo, muitos fazem bastante confusão, e eu vim trazer alguns versos bíblicos que falam sobre a divindade de Jesus. E são versos que a gente pode ler isoladamente, não precisa ser dentro do contexto de tão convictos que eles são. E a gente sabe que muitos usam textos fora do contexto para dizer o contrário, que Jesus era somente humano. E vou pedir para vocês abrir Isaías capítulo 9, verso 6. Eu vou ler aqui para a gente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A gente vê aqui um verso bem forte que sustenta essa tese, essa teoria da divindade de Jesus. As naturezas divina e humana de Cristo são distintas. As naturezas divina e humana de Cristo estão completamente unidas em uma pessoa. Um dia a gente vai compreender melhor no céu, né? Às vezes pode até parecer complicado para a gente hoje, como uma pessoa pode ser Deus e ser humano ao mesmo tempo. Mas a gente estudando o plano da salvação de Deus, a gente compreende bem melhor que o próprio Deus veio aqui para nos resgatar, nos salvar do pecado. Isaías 7,14. Vou pedir para os irmãos procurarem também. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. A gente estudou há um tempinho atrás, na lição da escola sabatina, a importância que Deus tinha com os nomes, quando a pessoa é escolhida o nome. E a gente vê aqui como Deus escolheu Emanuel, que tem um significado muito interessante, que significa Deus conosco. Ou seja, o próprio Deus estaria no meio de nós. 1 João capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que forte esse texto, né? O verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. Vou pedir para procurar em Tito, capítulo 2, 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador,
Cristo Jesus. Novamente a gente vê que quem tem fé aqui aguarda a manifestação do próprio Deus, que seria o próprio Jesus. Esse texto também é bem impactante e nos traz uma boa luz sobre a divindade de Jesus. E agora vamos procurar um texto que é bem marcante também. No livro de João a gente encontra várias, então vou procurar agora o livro de João, capítulo 1. Muitas pessoas até podem, irmãos, discutir com a gente sobre a divindade de Jesus, mas eu nunca vi eles procurar esse texto, tentar interpretar para convencer a gente do contrário. Verso 1 a 3. No princípio era o verbo. O que é verbo? É a palavra em ação. O significado de verbo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou seja, o verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra, Jesus é a palavra de Deus. Deus falava e as coisas aconteciam. Tudo se criava conforme a palavra de Deus. Quem estava agindo ali era diretamente Jesus. João 13, 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Vocês podem perceber que o tradutor se importou até em usar o eu sou em maiúsculo. Foi a mesma forma que Deus se apresentou a Moisés, antes do ir no deserto, no Monte Sinai. Eu sou, e o mesmo termo Jesus usa para falar de si. Ele é o grande eu sou, o grande Deus poderoso. João capítulo 8, 58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer que você nem era nascido, estavam perguntando a Jesus e você vem falar de Abraão, dizendo que conhecia. Antes que Abraão existisse, eu sou, eu existia. Eu era o próprio Deus. Eu existia antes. Ou seja, eterno, desde o princípio. João capítulo 8, verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus se apresenta novamente como eu sou, o próprio Deus. E se a gente não crer que Ele é o próprio Deus, a gente vai morrer no nosso pecado. Ou seja, estaremos sem salvação. A salvação cabe na nossa fé em Jesus. E principalmente crer que Ele é o próprio Deus. João capítulo 20, verso 28. Quando Tomé não estava crendo em Jesus, na sua ressurreição. Então, depois Tomé respondeu quando viu o próprio Jesus. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. O próprio Tomé não teve dúvida nenhuma quando viu a ressurreição de Cristo. Romanos 9, 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração.
Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoração e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Aqui a gente vê Cristo sendo o Deus sobre todos nós para sempre, ou seja, eterno. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Novamente a gente vê Jesus Cristo sendo o nosso Deus e nosso Salvador. Apocalipse capítulo 4, verso 9 a 11, para finalizar. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Como Jesus foi o Criador de tudo, a gente não tem nenhuma dúvida de quem receberá essa adoração e de quem que está se referindo aí, que vive eternamente pelos séculos dos séculos. Agora, para finalizar, eu trouxe uma meditação, um pequeno texto que eu elaborei, mas eu tive que ir anotando porque ele é bem complexo. Eu vou ler e a gente pode interpretar juntos. João fala que todos estão em pecado, porque todos pecam. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, conforme 1 João capítulo 1, verso 8. Então, se Jesus não teve pecados, inclusive perdoava pecados, ele era perfeito, a imagem do Pai Todo-Poderoso. Então, se alguém diz que Jesus não é Deus, então ele seria humano. E sendo humano, ele seria pecador. E sendo pecador, não serviria como sacrifício perfeito. Então, precisaríamos de um outro Salvador. E como não temos outro, estaríamos perdidos. Ou seja, de nada adianta nossa fé, pois estamos sem Salvador. Isso aqui a gente vê que é fundamental a gente crer na divindade de Jesus para a nossa própria salvação. Porque se ele fosse um humano, como muitos consideram, ele seria pecador. E sendo pecador, a gente não teria um Salvador, né? É um texto que eu elaborei com muita calma e que a gente pode usar quando a gente se encontrar numa situação como essa. Se
Então, meus irmãos, que a gente possa encontrar em Jesus a nossa verdadeira paz, a nossa vida eterna, a nossa salvação. Vou terminar então com uma oração. Todos fechem os olhos. Grandioso Deus e Pai, obrigado, meu Senhor Jesus, pelo Senhor ter vindo nesta terra, por ser o próprio Deus, por nos trazer a salvação, nos livrar do pecado, meu Pai, que nos comprometia, nos dava a morte eterna, mas graças à sua vinda, meu Pai, temos a salvação, temos o resgate que há no seu sangue derramado lá na cruz. Despede a cada um de nós, meu Pai, cuide de cada lar, de cada um que está aqui presente, dos que não estão, não puderam vir, que possam se fazer presente, meu Pai. Que o Senhor cuide e guie cada um de nós, abençoe a cada um. Abençoe a nossa volta para casa, que todos possamos voltar em segurança, meu Pai. Que o Senhor dirija a nossa vida, a nossa semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe agradeço, meu Pai. Amém. Amém.